A civilização suméria, cuja história se estende por mais de 3.000 anos, é reconhecida como uma das mais antigas do mundo. Situada na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, essa civilização é frequentemente citada como o berço da civilização humana, inaugurando marcos significativos na agricultura, urbanização e na desenvoltura da escrita. O legado sumério é imenso, e seus mistérios, que ainda intrigam arqueólogos e historiadores, permanecem em grande parte envoltos em névoa. Os sumérios habitavam uma série de cidades-estado, como Ur, Uruk e Eridu, que eram autônomas e muitas vezes em conflito entre si. Cada cidade possuía um deus padroeiro que era adorado em templos imponentes, conhecidos como zigurates, estruturas que se erguiam como pirâmides em direção ao céu, refletindo o desejo dos sumérios de se conectar com o divino. A religiosidade dos sumérios era complexa. Eles praticavam um politeísmo fervoroso, adorando deuses que representavam aspectos da natureza e da vida humana. A deusa Inanna, por exemplo, simbolizava o amor e a guerra, exercendo uma influência poderosa na cultura e na arte suméria. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios por volta de 3.200 a.C., é um marco no avanço da civilização. Esta forma primitiva de escrita era composta por símbolos impressos em tábuas de argila, e sua utilização se expandiu para registrar leis, transações comerciais e até lendas épicas, como a famosa Epopeia de Gilgame, uma das mais antigas obras literárias conhecidas. O texto não revela os valores culturais dos sumérios, como também suas reflexões sobre a vida e a mortalidade. Não no campo da escrita, mas também na matemática e na astronomia, os sumérios deixaram um legado duradouro. Eles desenvolveram um sistema numérico de base sexagesimal, que ainda hoje influenciamos, especialmente na medição do tempo e das ângulos. A divisão de 1 hora em 60 minutos e um círculo em 360 graus é um exemplo claro dessa herança. Sua pesquisa astronômica foi igualmente notável. Os sumérios identificaram os planetas e os associaram a seus deuses, criando um calendário que guiava as práticas agrícolas e religiosas. A agricultura foi uma das chaves do sucesso sumério. O cultivo de cevada e trigo, possibilitado pelas inovações em irrigação, propiciou a formação de um excedente alimentar, permitindo que as cidades se desenvolvessem e a sociedade se estratificasse. Essa produção em larga escala não promoveu a especialização do trabalho, mas também estabeleceu as bases para o comércio. Mercadorias eram trocadas em mercados, e o intercâmbio cultural entre as cidades-estado floresceu. Entretanto, a ascensão da civilização suméria também trouxe consequências à administração pública complexa. A necessidade de regulamentação das atividades comerciais e de manutenção das grandes obras de irrigação suscitaram a formação de burocracias. Escribas, pessoas sábias na arte da escrita, tornaram-se indispensáveis, registrando transações, leis e eventos históricos. Essa organização foi vital para a coesão social e o controle do poder, com os reis sumérios frequentemente se apresentando como representantes dos deuses na terra, um papel que lhes conferia autoridade. O declínio da civilização suméria começou por volta de 2000 a.C., quando invasões de povos vizinhos, como os elamitas e acadianos, resultaram na formação do Império Acadiano. Com a ascensão de Ak, a língua suméria foi substituída pelo acádio como a língua franca da região, e muitos aspectos da cultura suméria foram absorvidos ou modificados. Apesar disso, a influência suméria continuou a reverberar através dos séculos, moldando as civilizações subsequentes da Mesopotâmia, incluindo os babilônios e assírios. A redescoberta da Suméria ocorreu no século XIX, quando arqueólogos começaram a escavar antigas cidades sumérias. Os achados epigráficos e arquitetônicos revelaram um mundo até então olvidado, repleto de informações sobre a vida cotidiana, crenças e práticas econômicas dos sumérios. Contudo, muitos detalhes sobre sua cultura permanecem obscuros, levando a debates entre estudiosos e apaixonados por história. Nos últimos anos, novas tecnologias, como a análise de imagens a partir de satélites e a digitalização de textos cuneiformes, prometeram trazer à luz informações previamente inexploradas. A tarefa de decifrar as tábuas, muitas vezes fragmentadas e danificadas, é um desafio constante, mas as aperfeiçoações nos métodos de tradução estão permitindo que mais textos sejam compreendidos. As narrativas sumérias sobre seus deuses, suas lendas e mesmo suas práticas comerciais ganham nova vida à medida que novos pesquisadores se dedicam ao estudo deste fascinante período.
O campo da arqueologia ainda guarda segredos inexplorados que podem mudar nossa percepção dos sumérios e de sua importância na história humana. Descobertas notáveis, como a escavação de novas cidades ou a revelação de artefatos elaborados, têm a capacidade de adicionar camadas à nossa compreensão do desenvolvimento humano. Cada nova pista oferece uma oportunidade de revisitar e reexaminar a narrativa da civilização suméria, que continua a fascinar e inspirar. Aspectos da arte suméria também têm despertado interesse especial. As esculturas, cerâmicas e relevos que adornavam templos e palácios refletem não a habilidade técnica dos artesãos, mas também as crenças e ideais estéticos da época. O icônico objeto conhecido como cilindro de Gudea, que apresenta representações de deuses e eventos sagrados, exemplifica a interseção entre arte e devoção. Os sumérios também são lembrados por seu entendimento sofisticado do corpo humano e da medicina. Textos médicos sumérios revelam práticas que combinam remédios naturais e procedimentos cirúrgicos rudimentares, indicando um conhecimento muito mais avançado do que se poderia imaginar para aquela época. Embora muitas dessas práticas não sobrevivam, seus registros oferecem um vislumbre do pensamento científico inicial e do desejo de entender as complexidades do corpo humano. Assim como ocorreu com a escrita, muitas das inovações sumérias foram amalgamadas e adaptadas por civilizações posteriores. A transferência de conhecimento através dos séculos gerou um mosaico cultural rico, onde elementos sumérios se entrelaçam com contribuições de outras culturas. A influência suméria permeia a literatura, a legislação e mesmo a ideia de governo centralizado, moldando as fundações que sustentariam a civilização ocidental. A mitologia suméria continua a capturar a imaginação popular, sendo reimaginada em diversas formas de arte e literatura modernas. Histórias de seus deuses e heróis possuem uma ressonância que transcende o tempo, refletindo temas universais de luta, amor, poder e imortalidade. A conexão entre os sumérios e os mitos do Ocidente revela como suas crenças ainda influenciam nossa compreensão do mundo e das experiências humanas. Explorando os mistérios da civilização suméria, é claro que o legado dessa antiga sociedade ainda está presente em muitas facetas da vida moderna. A herança suméria é um testemunho da capacidade humana de inovação, adaptação e expressão, e sua história, repleta de enigmas e maravilhas, merece um exame contínuo. Novos achados e interpretações estão sempre à vista, mantendo vivo o interesse pela civilização que, por tanto tempo, foi esquecida. Os mistérios sumérios, ainda sem explicação total, oferecem um vasto campo de estudo para aqueles que se interessam em descobrir os mistérios de um passado distante. Investigar seus rituais, suas crenças e suas contribuições à sociedade contemporânea continua sendo uma empreitada digna e necessária. Num mundo onde tantos detalhes e narrativas foram apagados pelo tempo, a busca por respostas sobre os sumérios é um convite para mergulhar nas fundações de nossa própria civilização. O que ainda resta para ser descoberto na terra dos sumérios? As próximas escavações e análises podem encontrar respostas que vão além do que imaginamos saber. Continuamos a jornada entre as pedras que resistem ao tempo, onde cada ruína sussurra uma história que ainda não terminou de ser escrita. A sociedade suméria não foi um conjunto de casas de tijolos de adobe, foi uma máquina social complexa, capaz de mobilizar uma cidade inteira em torno de um único eixo: a água, o culto e a escrita que registrava tudo. Ao olharmos para Uruk, Ur, Lagak e Eridu, vemos que cada uma dessas cidades-estado era, ao mesmo tempo, comunidade, governo e oficina de inovação. A gestão da água aparece como o primeiro segredo bem guardado dessa civilização. Sistemas de canais, registros de desperdícios e planos de irrigação permitiam transformar secas sazonais em colheitas duráveis. Esses engenheiros anônimos não desviavam rios, influenciavam o mapa político, pois o controle dos cursos d'água significava poder econômico e militar. Quando a bacia era fértil, o templo central, como uma grande usina de recursos, redistribuía o alimento entre camadas da população, mantendo, ao mesmo tempo, a lealdade ao governante e ao clã sacerdotal. Os muros de tijolos de adobe não eram defesa, eram também manifestos da organização social. A monumentalização de edifícios sagrados e administrativos sinalizava quem mandava e quem obedecia. Essas estruturas serviam de depósito de estatutos, de registros de impostos e de local de encontro para conselhos, assembleias e decisões que moldavam o destino da cidade. A arquitetura, nesse sentido, era linguagem e contrato social ao mesmo tempo,
gravada na terra para que a posteridade não esquecesse quem mantinha a ordem e quem carregava a responsabilidade de manter a ordem. A escrita, tão fundamental quanto a água, transformou a vida cotidiana. Os escribas dedicavam anos ao domínio de sinais cunhados em tábuas de argila, registrando transações comerciais, inventários de templo, listas de domésticas, claro, contratos que asseguravam trocas entre comunidades distantes. O cuneiforme emergiu como ponte entre camadas sociais e como arquivo de conhecimento técnico, econômico e literário. Sem essa escrita, as possibilidades de coordenação em grande escala teriam sido um sonho embrionário. Aquele conhecimento, por sua vez, permitiu o florescer de códigos de lei que hoje reconhecemos como marcos da justiça civil antiga. O Código de Ur-Nammu, por exemplo, estabeleceu fundamentos legais que protegiam o viajante, regulamentavam o comércio e puniam roubos com medidas proporcionais. Não era punição, era um aparato de previsibilidade que permitia que mercadores, artesãos e camponeses soubessem onde estavam seus direitos e deveres. A lei, nesse contexto, era uma forma de contrato social entre indivíduos e o Estado emergente. No âmbito econômico, a interconexão entre cidades sob a égide suméria revela uma economia de rede. Não havia uma produção local isolada, havia fluxo de mercadorias, metais, cerâmicas, tecidos e instrumentos entre Lagak, Ur, Eridu e Nippur. Mercadores atravessavam regiões para trocar cerâmica estampada, pescado seco e minério de cobre, enquanto artigo de luxo como linho, madeira exótica ou pedra semipreciosa circulava entre redes cada vez mais complexas. Essa circulação não enriquecia cidades, ela criava relações diplomáticas que, em muitos momentos, decidiam alianças ou conflitos. Entre os casos práticos que ajudam a entender essa engrenagem, destacam-se os registros de integamento entre templo e mercado. O templo não era espaço sagrado, era também uma instituição econômica que recebia rendas, gerenciava armazéns e financiava obras públicas. O mercado, por sua vez, não era espaço de troca, era um organismo que, ao depender de registros, garante previsibilidade para agricultores que vendem seus grãos, artesãos que oferecem seus retalhos de metal e mercadores que trazem linho de regiões distantes. A sinergia entre esses componentes mantinha a cidade sustentável mesmo em tempos de oscilações climáticas. As descobertas arqueológicas trazem à tona também a dimensão logística dessa civilização. Estradas, rotas de caravanagem e pontos de parada serviam a uma circulação que não era de pessoas, mas de ideias. O conhecimento de astronomia, por exemplo, tinha aplicações práticas na organização do calendário agrícola, na determinação de rituais religiosos e na sincronização de atividades complexas, como festivais que marcavam um ciclo anual com precisão quase matemática. A matemática sexagesimal introduzida pelos sumérios tornou-se ferramenta para medir terras, calcular áreas de campos irrigados e registrar dívidas, transformando números em instrumentos de governança. Ao falarmos de ciência e saber, não podemos ignorar as tradições de estudo que floresceram em bibliotecas de oportunidade. Os scribes não copiavam textos, criavam catálogos de conhecimento, anexando glossários, listas de palavras, rituais e herbários que descreviam plantas medicinais. Embora esses compêndios não tenham chegado aos nossos dias com a mesma amplitude de um acervo moderno, a insistência em registrar observações aponta para uma prática de método: observar, registrar, comparar e, por fim, aplicar. É esse cuidado que permitia, por exemplo, reconhecer padrões de doenças, associar sintomas a tratamentos e, às vezes, sugerir curas com uma base empírica que surpreende pela sua clareza. A medicina suméria, ainda que envolta em linguagem simbólica, revela uma prática de observação clínica que merece atenção. Tratamentos combinavam remédios naturais, rituais de purificação e prescrições que hoje reconhecemos como um ponto de contato entre ciência e crença. Em alguns textos, há referências a diagnósticos que consideram o equilíbrio entre o corpo e o ambiente, uma visão que ressoa com abordagens contemporâneas de medicina integrativa. Mesmo quando a explicação não se dirige a explicações puramente físico-químicas, a preocupação com a cura do paciente, com a prevenção de recaídas e com a melhoria da qualidade de vida permanece uma constante. Não é segredo que a religião estruturou a vida pública. O panteão sumério, com deuses como Enki, Inanna e Ninhursag, moldava escolhas políticas, calendários de festivais e até decisões de colonização. Os rituais não eram expressão de devoção, eram contratos sociais que asseguravam cooperação entre comunidades diferentes,
reconhecendo que o bem-estar coletivo dependia do respeito às normas sagradas. A literatura religiosa, persistente em hinos, mitos e lamúrias, tornou possível uma memória coletiva compartilhada, que ao mesmo tempo guiasse a ética cotidiana e inspirasse imaginários que atravessariam os milênios. A tradição literária suméria também nos deixou artefatos de narrativa que estimulam a reflexão. A epopeia de Gilgamesh, em suas camadas originais de Suméria, não é uma aventura heroica, é um registro de questionamentos universais: mortalidade, amizade, a busca de sentido diante da grandeza ferida pela finitude. Mesmo quando a obra foi republicada em Ak, a centelha da experiência humana permaneceu, mostrando que certas preocupações atravessam fronteiras culturais e temporais com surpreendente força. Em conjunto, o mito, o ritual e a prática cotidiana formam um mosaico que ajuda a entender como uma civilização que conhecia o medo de um rio pode, ao mesmo tempo, sonhar com a imortalidade. Casos relevantes para iluminar esse mosaico não se limitam às obras literárias. Observamos também a persistência de instituições administrativas que se tornaram modelo para estruturas posteriores na região. A ideia de que cidades poderiam, de modo relativamente autônomo, gerenciar seu próprio código de leis, suas próprias redes de impostos e seus próprios registros orçamentários revela uma visão de governança que, embora ancorada em tradições locais, tinha alcance para estimular intercâmbios com outras culturas mesopotâmias. Esses sistemas de governança, ainda que de natureza artesanal, mostraram-se flexíveis o bastante para absorver inovações sem perder a coesão social. Outra fronteira de exploração permanece na esfera tecnológica. O domínio do artesanato em cerâmica, metalurgia, têxteis e construção de edificações em adobe evidencia um conhecimento técnico que se manteve funcional por muitos séculos. A cerâmica, com seus estilos e marcas de produção, funciona como testemunho material de redes de comércio e de trocas locais. As técnicas de metalurgia, por sua vez, parametrizam uma habilidade que tornava possível a fabricação de ferramentas de precisão, armas e utensílios agrícolas que impulsionavam a produtividade. A combinação de materiais, técnicas e padrões de consumo traça um retrato vivo de como a sociedade suméria organizava a produção junto com a governança. Para além da vida cotidiana, os vestígios culturais apontam para uma maior compreensão de espaço urbano. A maneira como as cidades eram desenhadas, com praças, templos, mercados e bairros residenciais, revela uma visão de cidadania que não se restringia aos ricos. Mesmo nas áreas menos favorecidas, a presença de instrumentos de registro, de escrituras e de redes de água atesta que a ordem pública dependia da participação de uma ampla gama de atores sociais. O urbanismo sumério, portanto, oferece lições sobre como coordenar interesses divergentes, equilibrar recursos e manter a estabilidade em tempos de mudança. Não podemos deixar de mencionar a dimensão diplomática que esse conjunto de cidades manteve com regiões vizinhas. A relação com Dilmun, Magan e outras áreas costeiras mostrava uma circulação de mercadorias, ideias e técnicas que ia muito além da troca de bens. Essas conexões ajudaram a difundir inovações, como novos métodos de pesca, técnicas de navegação e estilos artísticos, que, com o tempo, enriqueceram o repertório cultural do mundo mesopotâmico e respeitaram as particularidades locais. O intercâmbio, por sua vez, exigia acordos de comércio, garantias de segurança e o reconhecimento de jurisdições, o que tornou a política externa tão prática quanto diplomática. Entre os mistérios que ainda nos fascinam, está a forma pela qual essas sociedades lembravam e comunicavam seu passado. A memória coletiva não era transmitida pela tradição oral. Era consolidada por registros duráveis e por práticas que ensinavam as crianças a respeito de seus deuses, seus heróis e seus deveres cívicos. Nesse sentido, a educação funcionava como uma ponte entre gerações, preservando não fatos, mas atitudes, rituais e compromissos com a continuidade da vida comunitária. A educação, assim, tornou-se uma das forças invisíveis que asseguraram a transmissão de um legado que resistiu a mudanças de poder e a transformações geopolíticas. A história dos sumérios ainda provoca perguntas sobre o papel das mulheres na sociedade. Embora o repertório sobre ela seja por vezes eclipsado pela narrativa masculina, evidências arquivísticas e objetos de uso cotidiano indicam que mulheres ocupavam posições de gestão, comércio doméstico e participação ritual. Elas podiam administrar propriedades, movimentar recursos e influenciar decisões até certo ponto dentro da esfera familiar e pública.
Reconhecer esse dinamismo ajuda a desmontar imagens simplificadas e a lançar luz sobre redes de poder que não dependem de figuras masculinas para se sustentar. Em termos de legado cultural, o que vemos é uma constante: a habilidade de, enfrentando desafios ambientais, sociais e políticos, reinventar ferramentas para a vida comum. A agricultura resiliente, a escrita que registra o mundo, a lei que oferece previsibilidade e a ciência que observa os céus. Tudo isso compõe um ecossistema intelectual que não ficou parado. Mesmo diante de mudanças, as práticas sumérias mostraram uma notável capacidade de adaptação, mantendo a coesão social e abrindo caminhos para civilizações que viriam depois. À medida que exploramos esses pontos com mais profundidade, fica claro que o que chamamos de mistérios esquecidos não é uma curiosidade arqueológica, mas uma lição sobre como sociedades complexas organizam seus recursos, seus saberes e suas identidades. Cada item, desde uma taça de cerâmica até uma tábua com símbolos de cálculo, funciona como uma peça de um quebra-cabeça que, embora antigo, continua a nos falar sobre o que significa viver em uma comunidade compartilhada, com ritmos, crises e sonhos. Ao aproximarmos o olhar de casos específicos de pesquisa, percebemos também o valor das fontes iconográficas, como selos impressos, estelas e esculturas que registram transições de poder, celebrações públicas e ritos de passagem. O estudo dessas imagens, ao lado dos textos, nos permite reconstruir não o que as pessoas faziam, mas como percebiam o mundo ao redor e a si mesmas inseridas nele. Esse entrecruzamento de imagem e palavra revela a densidade de uma cultura que manejou símbolos com a mesma destreza com que manejava o barro. Em termos de continuidade, vale notar como as tradições sumérias conseguiram sobreviver aos grandes choques históricos da região, como a ascensão de novas dinastias, mudanças climáticas e deslocamentos populacionais. Embora o cenário político tenha mudado, muitos dos métodos de produção, de registro e de organização social permaneceram úteis, proporcionando um alicerce para as estruturas burocráticas que viriam a dominar caminhos administrativos ainda no coração da Mesopotâmia. Esse fio de continuidade, mais do que qualquer relevo, é o que nos lembra que uma civilização não encerra uma era de uma vez só, mas a transforma em herança para as gerações seguintes. A verdade fundamental que emerge desse mergulho é paradoxal. Quanto mais estudamos os sumérios, mais percebemos que seu esquecimento não foi fruto de esquecimento, mas de transformação e herança. As lições que deixaram, sobre governança, ciência, cultura, educação e convivência, não se apagaram, se recodificaram em formas que as culturas subsequentes puderam adaptar. E, nesse processo, o que parece esquecido volta a nascer em outra moldura, pronta para inspirar novos modos de responder aos desafios do nosso tempo. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Junte-se a esta expedição de curiosidade histórica, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, e convide quem também gosta de desvendar os mistérios que atravessam milênios. Sua participação transforma uma narrativa em uma conversa viva entre passado e presente, entre curiosidade e compreensão. O que fica, ao final, é menos uma conclusão definitiva do que uma ponte para novas perguntas. Se de um lado reconhecemos as formas pelas quais a Suméria moldou caminhos intelectuais, de outro, percebemos o quanto ainda resta por compreender, detalhes que virão à tona conforme novas escavações, novas tecnologias de análise e novas leituras dos textos antigos. A cada descoberta, o território do possível se amplia, e o fascínio por essa civilização perdida permanece intenso, vivo, capaz de acender a imaginação de quem busca entender a origem de muitos conceitos que hoje damos como certos. Que essa curiosidade continue a soar como um eco que nos chama a olhar além da superfície. O passado não está fechado em vitrines, ele respira entre as linhas de uma tábua de argila, entre o entalhe de um selo, entre o brilho de uma leitura de astrônomo que tentava prever o caminho das estrelas. O segredo da civilização suméria não é o que eles tiveram, mas o que deixaram para que as próximas gerações pensem, questionem e avancem. Que o próximo capítulo dessa exploração nos encontre com novas evidências, novas interpretações e, acima de tudo, com a mesma alegria de quem encontra, no mapa do passado, pistas para entender melhor quem somos. Que possamos continuar a perscrutar, sem pressa, sem certezas absolutas, com a certeza de que cada descoberta abre espaço para mais curiosidade e mais perguntas, sempre. Concluímos, enfim, com a convicção de que a civilização suméria é menos uma página única do livro antigo e mais um compêndio vivo de técnicas sociais, inovações técnicas e histórias humanas que ainda ecoam na nossa maneira de pensar, medir, construir e sonhar.
A memória não é um museu fechado, mas uma ponte entre mundos que nos convida a caminhar com curiosidade, humildade e entusiasmo em direção ao próximo segredo a ser revelado.